Você já parou para pensar no porquê de o futebol ser uma paixão brasileira? Talvez seja porque ele concentre a alma do nosso povo. Pura emoção, cheio de ginga, alegre, forte, matreiro, imprevisível. Dentro do campo, tudo pode acontecer. Nem sempre o melhor ganha, nem sempre o pior perde. E às vezes, aquele mais ou menos, sem muito destaque, ganha o campeonato. É esta possibilidade, esta briga que une talento, oportunidade e uma pitada de sorte que faz o brasileiro vibrar. Porque em sua vida, no seu dia a dia, ele também acredita que a união dos fatores podem fazê-lo vencer. Não há regra para ser um vencedor, nem no futebol, nem na vida. Há sim, e sempre, a possibilidade. Talvez seja isto que faça do futebol uma paixão nacional. Porque somos apaixonados, porque somos fortes, matreiros e alegres. E é por isso que estamos aqui, para falar de futebol. Ou melhor, para falar deste Brasil cheio de novidades e surpresas. Está começando agora Super Técnico, um papo solto com quem entende de futebol. Boa noite, meus amigos da TV Bandeirantes. Nova fase da Band para vocês. Começa agora o Super Técnico. Está começando agora o Super Técnico. Os mais competentes profissionais do esporte brasileiro estão aqui reunidos nesta noite de domingo. Eles vão expor aqui seus pontos de vista. Eles vão discutir os lances polêmicos, analisar os resultados da rodada e responder também a sua pergunta. Você também, é claro, vai participar do nosso programa. Envie suas perguntas para os telefones. Anote aí. 845-7633, 845-7640, 854-7637. Vocês, telespectadores de todo o Brasil, que estão fora de São Paulo, o código de área é 011, tá bom? As perguntas também podem ser enviadas por fax, através do número 011-843-3176, ou então via internet. Anote aí o nosso e-mail, supertecnico@com.br. Participam conosco hoje principais técnicos do futebol do Brasil, grandes jornalistas esportivos conosco também. O Mauro conosco aqui, muito boa noite, Mauro. O Arnaldo Preto também, narrador da TV Bandeirantes. O célebre Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, que foi árbitro de futebol também. E o nosso convidado especial, o Rafael Eduardo Magnoni Neves. Eles vão responder perguntas para vocês, mas o nosso programa, nós temos uma outra atração, aliás, uma atração bem mais bonita em relação àquelas que vocês já viram. A nossa Nereide está aqui ao telefone, está ao computador, está aqui também no fax e vai responder a sua pergunta, vai receber a sua pergunta e levar até os nossos convidados. Gostaria, Nereide, que você já levasse as primeiras perguntas ao Rafael, ao Silvio, ao Mauro Betting e ao nosso Prieto também. E aí, Silvio Luiz, que tal o visual? O visual, tanto aqui do palco quanto da nossa Nereide, tudo beleza, né, Silvio? Boa noite para você. Boa noite. Prefiro mais o visual da Nereide do que do palco, evidentemente. Do palco eu já estou acostumado a vários palcos, mas a Nereide só existe uma, né, Nereide? Obrigada. De nada, muito simpática você, muito bonita. Mas, Silvio, você foi brindado pela primeira pergunta. De onde vem a pergunta? O que querem saber de você? Você já apitou alguma decisão ou clássico no futebol? Quem quer saber isso aqui é a Silvana Lima, que mora na Vila Maria. Não apitei nenhuma decisão em campeonato da fase principal, mas apitei decisões de torneios, como o Torneio da Uva em Jundiaí, do qual participavam Grêmio, Flamengo, Paulista, Corinthians, um torneio também em Campinas, que é o Bangu, Guarani. Enfim, eu era um árbitro um pouco melhor dos que estão por aí hoje. Você apitou quantos anos? Eu apitei de 61 a 74. E o que é mais fácil, apitar futebol, narrar futebol ou comentar a arbitragem agora, que é a tua função? Olha, para mim as três coisas são iguais. Eu me dou bem nas três. Me dou bem nas três. Legal. E o interessante é o seguinte, o mais fácil do mundo do futebol, na minha opinião, é ser quarto zagueiro. Você concorda, Arnaldo Preto? Quarto zagueiro? É, jogar de quarto zagueiro. Não, eu acho que não. Eu acho que a responsabilidade do quarto zagueiro é um pouco menor do que a do goleiro.
né? Haja visto agora a responsabilidade do Galeano, que não trabalhava de quarto zagueiro na partida contra o Vasco pela Taça Libertadores da América, e um erro ali no meio de campo, ele prejudicou o time e a equipe perdeu os 3 pontos. Seria a primeira vitória contra o Vasco. Preto, você que é um dos mais jovens narradores da televisão, o Silvio Luiz tem a história, você está fazendo a sua história hoje. No nosso primeiro programa, no Super Técnico, quem está perguntando para você e de onde e o quê? Vamos lá, é o Silvio Costa, de Uberlândia, Minas Gerais. Nilton Neves, antes de mais nada, que você tenha muito sucesso com o seu novo programa Super Muito Técnico. obrigado, Okay? muito obrigado. Vamos lá com a pergunta, né? Qual é o time com mais chances de ganhar o Brasileirão atualmente? Bom, eu acredito que agora, nesse segundo semestre, começando o Campeonato Brasileiro, as chances das equipes grandes, ou seja, de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que estão saindo da Taça Libertadores da América, e continua sendo o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, as 3 equipes com maiores chances de faturar o título desse Campeonato Brasileiro. Vasco ou o Palmeiras, para você? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, uma decisão, como vai acontecer agora da Libertadores. Silvio, quem é melhor? Olha, você falar agora do futuro é a mesma coisa que você saber que bicho vai dar amanhã. Pode ser que no momento do jogo o Palmeiras tenha tido problemas, pode ser que em momentos antes do jogo, a semana que antecede o jogo, o Vasco tenha tido problemas. Como o Vasco sem o Felipe agora. Eu não consigo e não gosto nunca de antecipar aquilo. Eu acho que as duas equipes estão numa boa fase quando completas. Mas você nunca sabe. Por exemplo, o Marcelinho foi viajar para a Bolívia outro dia. Com que cabeça ele foi viajar para a Bolívia? Depois de ter sofrido o seu automóvel uma trombada, como vocês queiram. Então, Um triz antes você poderia estar o Marcelinho é o que eu estou dizendo. Então, vai muito como um árbitro. Você não pode nunca querer crucificar o cidadão porque ele apitou mal. Sabe o que antecedeu? Se o filho está no hospital, se a conta do banco está vermelha, se tem algum problema. É muito difícil. O difícil também na sua carreira é você separar a sua parte profissional e a sua parte familiar e social. Então, eu não gosto nunca de dizer assim, é Vasco, é Palmeiras. Vai depender muito do momento. Perfeitamente. Tá aí. Eu vou só até a nossa Nereide, que tem uma pergunta para mim também. Você fala, Preto, na sequência o Mauro tem a pergunta dele também, que chega de Porto Alegre. Vamos lá, Preto, só antes que o Silvio Costa, o mineiro, fique bravo com a gente, viu, Silvio? Ele está perguntando qual é o time com mais chances de ganhar o campeonato. Então, eu não apontei exatamente o time que vai ganhar o campeonato. Quais são as equipes que têm mais chances? Né? Eu já falei chances, e tem aquelas que estão disputando, todas têm chances. Elas começam todas do zero. E você, Mauro Betting, quem pergunta para você e o que de Porto Alegre que eu estou vendo aqui na tua ficha? O José Luiz, da Vila Esperança de Porto Alegre, Milton pergunta se eu costumo bater uma bolinha. De fato, eu sou goleiro nas horas vagas e meu esporte preferido é o futebol de campo ou o futebol de botão. Agora, Silvio Luiz, sobrou mais uma para você aqui. O Gustavo Neves, que não é meu parente, o Gustavo Neves da Lapa pergunta se você já apanhou alguma vez apitando futebol. Já saiu do camburão, já apanhou de jogador, de torcida. Qual o momento pior da tua carreira, se é que houve? Olha, o Armando Marques tem uma frase que é perfeita. Ele diz assim, que todo bom árbitro tem que ter tomado um pontapé na bunda. E realmente eu não fui um excelente árbitro. Eu fui um árbitro bom. Se eu já apanhei, já apanhei. Já apanhei em São José dos Campos. Tomei um pontapé na bunda em Bauru. Já saí de camburão em algumas outras cidades. Eu acho que é muito importante, é por isso que hoje eu tenho capacidade para chegar lá de cima e ver como é que a pessoa se comporta lá embaixo. Porque para mim a pior coisa é o árbitro covarde. Ele tem que entrar no campo. O problema disso aí é da polícia. E o Silvio Luiz, 99, comentarista de arbitragem, é um comentarista Mário Viana ou um comentarista Arnaldo Davi César Coelho? É o comentarista Silvio Luiz. Esse é o Silvio Luiz. Meus amigos, no próximo bloco, nós vamos analisar aqui no Super Técnico o gol e sua comemoração. Voltaremos dentro de instantes. Até já, Brasil.